O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nos aproximando da Semana Santa. Na próxima sexta-feira, nós estaremos celebrando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É o único dia no ano que não há celebração da Santa Missa. Há uma celebração da palavra e ali veremos o quanto que nosso Senhor sofreu para nos redimir, para nos salvar, para abrir as portas do céu para nós. No Evangelho de hoje nós estamos vendo essa perseguição das autoridades religiosas que não aceitavam Jesus como Deus. Eles aceitavam como um homem, o filho de José, o filho de Maria, do carpinteiro. Era assim que eles falavam. Por sinal, pessoas muito queridas. José e Maria, muito querido. Muito. E Jesus também. Só que quando Jesus ele começou a se mostrar, a dizer quem ele era, que ele era o enviado do Pai, que ele tinha vindo do céu, quando ele começou a dizer que ele veio não para destruir a lei, mas aprimorar a lei. Quando Jesus fazia milagres e sinais nos dias de sábado, porque os judeus criaram aquelas leis que não eram as leis que Deus tinha dado, que não podiam nem fazer o bem no dia de sábado, porque precisavam reservar o sábado para estar com Deus.
E Deus não tinha dito que o bem não poderia ser feito. Deus disse sim, que o sábado, para os judeus, seria o dia de descanso, um dia em que eles deveriam estar mais voltados para Deus. Para nós cristãos, esse dia se tornou o domingo, o dia do Senhor. Mas para os judeus, eles conservavam isso. Então, Jesus estava na cabeça daquelas autoridades religiosas, infringindo a lei. E depois ele começou a se declarar filho de Deus. E aí a coisa piorou. E lá no capítulo 5 do Evangelho de São João, após ele ter curado aquele paralítico na piscina de Betesda, eles tomaram a firme decisão de matar Jesus. E eles deixaram bem claro que eles queriam prender e matar Jesus porque Jesus persistia em dizer que ele era o Filho de Deus e Deus. E continuava a infligir o sábado, isso na cabeça deles. E a perseguição ela começou. Nós vemos aqui muito bem expressa no Evangelho de hoje. Nós estamos no Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 31 a 42. Aqui quando o Evangelho começa dizendo no versículo 31: os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras, por qual delas me quereis apedrejar? Jesus, na verdade, estava vivendo um clima de perseguição. E era uma perseguição real. Hoje em dia nós sabemos que tem pessoas que, infelizmente, como é difícil nós nos depararmos com pessoas que têm essa questão da esquizofrenia. Elas, nos pensamentos delas, elas começam a dizer que estão sendo perseguidas e na cabeça delas está isso. Elas veem pessoas perseguindo, mas não é real. Elas precisam de um acompanhamento, de um tratamento profissional. Mas na cabeça delas elas estão sendo perseguidas, mas não tem realidade, não é real. Jesus não. Jesus realmente estava sendo perseguido. Como hoje também nós encontramos tantas pessoas que fazem o bem e que às vezes se declaram cristãs ou que primaram pela verdade, e nesse mundo de mentira, onde a mentira virou a verdade e a verdade virou a mentira, as pessoas são perseguidas e estamos aí vendo pessoas de bem que estão sendo presas e tudo mais. Uma realidade. Assim Jesus também viveu toda essa perseguição, ao ponto de que Jesus, em alguns momentos, ele tinha que sair ali de Jerusalém, que fica na região sul, e ter que ir lá para o norte, lá para a Galileia, para se esconder dessas autoridades religiosas, porque elas estavam já com o firme propósito de matar Jesus. Não era somente de prender, era de matar Jesus. Tanto que em alguns momentos, quando Jesus tinha que ir nas grandes festas que os judeus tinham, por exemplo, a festa principal, a Páscoa, mas tinha também a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes. Jesus ia para o templo e as pessoas até diziam: olha, ele
está indo, ele foi para a festa, ele está aqui. Será que não vão prendê-lo? Será que não vão matá-lo? Então Jesus estava vivendo uma verdadeira pressão psicológica. Mas como ainda não tinha chegado a hora de Jesus ser preso, então Jesus se retirava. Hoje aqui está falando que Jesus se retirou lá para a região ali do Rio Jordão, lá onde João batizava o povo e onde ele também foi batizado. Fica ali perto de Jericó, ali no deserto da Judéia. Então Jesus estava se escondendo, porque ainda não tinha chegado a hora. Na próxima quinta-feira, logo ali após a última ceia, aí Jesus conversa, fala com Judas, para ver se Judas ele toma noção, né, de que Jesus estava sabendo do intento dele de entregar, e Jesus faz de tudo, e mesmo assim Judas acaba entregando, e Jesus vai lá para o Monte das Oliveiras, começa a rezar, e aí que ele sua sangue, tudo, ele fala para os apóstolos, Pedro, Tiago e João, que era para eles rezarem também, mas eles estavam dormindo. Aí Jesus disse: rezai para que vocês não caiam na tentação. E aí em seguida Judas vem, dá o beijo em Jesus e ele leva. Jesus é levado pelos soldados do templo para o julgamento. Ali sim, naquele dia Jesus se entrega, mas até então, como não tinha chegado a hora, Jesus estava nesse clima de aonde eles estavam perseguindo, Jesus tinha que se esconder aqui e acolá. É essa a situação que nós estamos agora no Evangelho. Jesus começa até a dizer para eles: vocês não acreditam que eu seja o Filho de Deus? Apesar até de eu já ter feito tantos milagres. E quantos milagres Jesus fez? Ao abrirmos ali o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1 e 2, nós vemos quantos milagres. Quantos milagres Jesus fez. No Evangelho de São João é mostrado o primeiro milagre que ele fez, transformou a água em vinho. Depois o segundo milagre, quando ele cura ali o filho do oficial à distância, e ali diz que eles creram em Jesus. Quantos milagres! Jesus que andou sobre as águas, multiplicou os pães, está no capítulo 6 do Evangelho de São João, mas eles estavam decididos a prender Jesus, como está no Evangelho de hoje. Eles diziam outra vez, aqui no versículo 39, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha sido batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João, na realidade, não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele, mas a postura das autoridades religiosas, como os fariseus, era essa. Versículo 39. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiam a palavra de Deus, por que então me acusar de blasfêmia quando eu digo que eu sou o Filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Jesus está mostrando para eles que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus.
Se não faço obras do meu Pai, não acreditais em mim. Mas se eu os faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditais nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. E aqui no versículo 33 eles vão agora declarar o motivo. Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tá vendo? Sim, Jesus também é homem, ele é verdadeiro homem, ele tem a natureza humana, ele tem a natureza divina e tem a natureza humana. Às vezes queriam ver somente Jesus enquanto homem, não como Deus. Então eles deixam isso bem claro: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem tu te fazes Deus. Não, meus irmãos, Jesus não se faz Deus. Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós cremos na Santíssima Trindade. Um Deus só, um Deus único, em três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho, Jesus, é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, é um Deus único, em três pessoas distintas. Essa é a nossa fé. E aqui, meus irmãos, quando as pessoas não creem na divindade de Jesus, querem tratá-lo como uma pessoa qualquer. Aí querem comparar Jesus com os diversos deuses aí das criações humanas. Querem comparar Deus com Shiva, ou querem comparar Jesus no mesmo nível de Shiva, no mesmo nível de Buda, no mesmo nível de Danubis, que é um deus egípcio, como colocar Jesus no mesmo nível de Vênus. Não, todos esses são criações humanas. Jesus é verdadeiramente Deus. E aí o que é que fazem? Tantas blasfêmias realizadas contra nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas blasfêmias! Colocando o demônio pisando em Jesus Cristo, dizendo que Jesus tinha um caso com Maria Madalena. Meu Deus do céu, colocaram até Jesus como se fosse um homossexual. Que coisa terrível, dizendo que Jesus tinha um caso com João, o evangelista e o apóstolo. Que blasfêmia! Não se pode fazer isso com nosso Senhor Jesus Cristo, não. Quero dizer uma coisa, meus irmãos: aqueles que escrevem, que fazem filmes, novelas, seriados, que blasfemam contra nosso Senhor Jesus Cristo, terão que pagar um dia. Como eu sempre digo, não é agora que irão pagar, não. Depois que morrerem e forem diante de Deus, serão condenados, meus irmãos. Essa é a verdade. Serão condenados, irão para o inferno. Mas nós, meus irmãos, nós católicos, vamos continuar reafirmando a nossa fé, adorando nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia. Continuaremos ouvindo
Jesus que fala através da Igreja Católica, da sua igreja, da Igreja Única. Continuaremos meditando a palavra de Deus, servindo de todo o nosso coração, com o nosso ser, e pedindo, meus irmãos, pela conversão dos pecadores, como Nossa Senhora pediu em Fátima e em tantas outras aparições. Nós cremos, Jesus é nosso Senhor e nosso Deus. Ele é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.